Vamos aprender sobre os 10 maiores jogadores da história do futebol mundial. Mas antes de começarmos esta notícia, não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, que traz notícias quentinhas sobre futebol. Pelé, Brasil. O Pelé, cujo nome era Edson Arantes do Nascimento, foi o maior jogador da história do futebol mundial. Ele foi premiado com o título de jogador do século XX pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, e uma série de prêmios e honrarias mundiais. Ele nasceu na cidade dos Três Corações, em Minas Gerais, e desde muito jovem desejava ser um futebolista como seu pai, João Ramos do Nascimento, jogador de futebol conhecido como Dondinho. A Pérola Negra, como também era conhecido Pelé, ganhou destaque quando ele tinha apenas 16 anos, jogando pelo Santos em 1956. Ele se destaca como um grande atacante com grande técnica e um enorme interesse em marcar gols. Sua consagração ocorreu na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, quando o Brasil conquistou o título mundial pela primeira vez em sua história. Maradona, Argentina. Diego Armando Maradona, nascido em Lanús, Argentina em 1960, ficou conhecido como uma lenda do futebol mundial. Um de seus apelidos é El Diez. Mostra toda a magia, talento e sagacidade de seu futebol e da maneira como jogava. Sua técnica e habilidade eram apreciadas em todos os lugares, tornando Maradona um jogador único na história do futebol. Eusébio, Portugal. Eusébio da Silva Ferreira nasceu em Lourenço Marques, capital da colônia portuguesa de Moçambique, e é considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele é um atacante formidável com velocidade, drible, técnica e potência de chute suficientes para intimidar qualquer oponente. Era conhecido como Pantera Negra, devido ao seu desempenho felino em campo, e foi um dos embaixadores do futebol português no mundo. Cruyff, Holanda. O jogador Hendrik Johannes Cruyff nasceu em Amsterdã, na Holanda, e ficou conhecido como o maior jogador de futebol holandês de todos os tempos. Ele é considerado um pioneiro e um jogador revolucionário, porque quebrou as normas estabelecidas do futebol. No time Ajax, ele lançou as bases para um novo modelo do que ficaria conhecido como futebol geral. Beckenbauer, Alemanha. Franz Anton Beckenbauer é a única pessoa que conquistou um título mundial como jogador e treinador. Em 1945, ele nasceu sob as ruínas de Munique após a Segunda Guerra Mundial. O jovem de 14 anos estava dividido entre o tênis e o futebol, mas escolheu o futebol. Foi para a escola no Bayern de Munique e se tornou um jogador profissional. Di Stéfano, Argentina, Espanha. Alfredo Di Stéfano Lauler, nascido em Buenos Aires, Argentina em 1926, e foi um dos jogadores mais talentosos de todos os tempos. Jogou pela Argentina, Colômbia e Espanha, mas foi pelo Real Madrid que se destacou com sucesso e glória. Puskás, Hungria. Ferenc Puskás Bíró, nascido em Budapeste, Hungria, em 1927, foi um dos melhores jogadores de futebol do século XX. A carreira de Puskás começou em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele jogou pelo Kispes, mais tarde conhecido como Honvéd. Ele é mais conhecido como o capitão da seleção húngara que fez história na primeira metade da década de 1950. Platini, França. Michel-François Platini nasceu em 1955 em Joué, na França. Filho de imigrantes italianos, fez história com a seleção francesa e jogou pelo Vecchia Signora, a Juventus da Itália. Não há dúvida de que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, apesar de sua pequena aparição. Platini jogava no meio-campo como camisa 10 e foi considerado um gênio com a bola nos pés, devido à sua capacidade criativa. Garrincha, Brasil. Manuel Francisco dos Santos, conhecido como Mané Garrincha ou simplesmente Garrincha, ficou conhecido como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Nascido no Rio de Janeiro em 1933, em Magé, foi um futebolista que ficou famoso na lateral direita do ataque brasileiro, graças aos seus dribles perturbadores que deixavam qualquer defesa perdida. Com a perna esquerda 6 centímetros mais curta que a direita, apesar da perna torta, Garrincha entrou para a história do futebol como o jogador mais tecnicista do mundo. Bob Charlton, Inglaterra. Sir Robert Charlton, conhecido como Bob Charlton, nascido em Ashton em 1937, ficou conhecido como um dos melhores e mais carismáticos jogadores da história do futebol mundial.
Ele começou sua carreira no Manchester United, como parte dos chamados Busby Babies, os bebês do técnico da equipe Matt Busby da Escócia, devido à idade média mais jovem da equipe que era de 22 anos. Para mais informações, clica no link aqui na descrição, e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal.